Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. O título é A Cura de um Cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Irmãos, aqui a gente está vendo uma história que fala sobre um cego que morava no local chamado... eu não sei se ele morava, mas ele estava em Betsaida. Tá? A palavra do Senhor menciona que Jesus, ele disse assim, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom fizessem os milagres que foram realizados em você, elas já teriam crido, já teriam se arrependido. Ou seja, havia cidades naquela região cujos moradores eram extremamente incrédulos. E Betsaida era uma dessas cidades, uma dessas regiões, né? Criou talvez uma aldeia. E Jesus fala para aquele cego para não voltar para Betsaida depois da cura, porque era um local de muita incredulidade. E muitas das vezes a gente está orando por pessoas, né? Porque esse cego aqui, ele não foi até Jesus sozinho. A palavra do Senhor fala claramente que Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. Então esse cego, ele não foi até Jesus porque ele tinha fé para ser curado. Ele estava em Betsaida e as pessoas que estavam ali viram a necessidade dele de ter a sua visão restaurada. Muitas das vezes nós estamos em Betsaida. Nós estamos num local de incredulidade, nós estamos vivendo perto de pessoas que são incrédulas. Ou as conhecemos por meio das redes sociais, da internet, ainda que elas estejam distantes de nós fisicamente, ainda que elas não sejam conhecidas pessoalmente, mas nós conhecemos pessoas como esse cego aqui. Pessoas que não têm fé para serem curadas, pessoas que não têm fé para viverem os seus milagres, e muito menos visão espiritual, porque a cegueira desse homem representava uma cegueira espiritual. E muitos estão como esse homem, até mesmo na casa de Deus, cegos espiritualmente, pessoas que não enxergam, não enxergam nada. Às vezes a gente está na presença do Senhor, orando, jejuando pelas pessoas, e a gente percebe, o Espírito Santo te faz sentir, através do discernimento do Espírito, que algo está errado na vida do outro. Mas nós, muitas das vezes, não temos coragem de chegar para aquela pessoa e falar. E ainda que você chegue para aquela pessoa e diga algo que o Espírito Santo mandou você dizer, aquela pessoa às vezes não acredita. Porque é como se ela estivesse em Betsaida. É como se ela estivesse num local de muita incredulidade. Aquela pessoa é tão incrédula, mas tão incrédula que ela chega a ser cega. Ah, mas aquela pessoa já ouviu falar de Jesus, aquela pessoa está dentro da igreja, aquela pessoa sobe no altar para ministrar a palavra, mas ela não tem fé para enxergar todos os milagres de Jesus. Ela não tem fé para enxergar coisas acerca da vida dela. Então esse cego não enxergava nada. E não adianta você discutir com o tolo. Não. A palavra do Senhor manda a gente nem aconselhar o tolo. É melhor você aconselhar um sábio, porque o sábio vai se fazer mais sábio ainda. Muitas das vezes nós vamos advertir a pessoa e ela não aceita a admoestação que vem do Senhor. Muitas das vezes nós vemos as coisas com os olhos espirituais, nós percebemos coisas nesse mundo e quem está do nosso lado, olha, infelizmente não percebe. E qual é a nossa função? A nossa função é levar essa pessoa até Jesus. A nossa função é orar por essas pessoas, para que elas passem a enxergar aquilo que elas não enxergam nem na vida delas, quanto mais na vida dos outros que estão ao redor. Concorda comigo que uma pessoa cega é facilmente manipulada? Concorda comigo que uma pessoa cega, ela vai ser facilmente conduzida ao caminho errado? Concorda comigo que uma pessoa que está cega tem uma tendência maior a sofrer quedas, até porque ela não consegue enxergar o que há na frente dela? Certa vez, eu estava andando de bicicleta pela rua e eu parei porque eu vi que uma mulher estava deitada na calçada, com a mão no tornozelo, e muitas pessoas ao redor. E eu tentei entender o que estava acontecendo com aquela mulher e o rapaz falou para mim: o senhor, olha, essa mulher é cega.
Ela tentou atravessar a rua, infelizmente foi, eu não sei se foi um carro ou uma moto, não me recordo agora, mas atropelou a mulher. E ela estava ali gemendo de dor, porque essa mulher tentou atravessar uma rua cega. Ela é cega. Eu falei, nossa, mas ela tinha que ter um cão-guia pelo menos. Ela tinha que ter pelo menos aquele negócio que o cego carrega, eu esqueci o nome, na mão, como se fosse uma vara. Ela tinha que ter algo nas mãos, para mostrar que é cega, para ela levantar e mostrar que ela não enxerga, tá? Ela precisa de algo que identifique a cegueira dela, a enfermidade dela, mas ela não tinha. Se você olhar para aquela mulher, você vai ver que é uma mulher normal. Você vai ver que aquela mulher é uma mulher assim que não demonstra ser cega. Nunca ia imaginar que era esse o problema dela. Eu vi ela sentada na calçada com a mão no tornozelo. Eu sabia que tinha acontecido um acidente. E quantos acidentes que não acontecem na vida das pessoas cegas? Quantas tragédias? Quantos casamentos equivocados? Quantos relacionamentos frustrados? Quantas pessoas que passam anos presas a uma situação de engano e não conseguem perceber? A gente tem um caso de Sansão, que ficou cego pela beleza de Dalila, pelas palavras doces, amáveis que Dalila falava, e ele acabou confessando o segredo dele. Ele estava tão cego que ele deitou no colo dela. Ele amava ela porque ele não percebia que por trás daquela mulher havia um intuito dos filisteus de descobrir o segredo da força de Sansão. Muitas das vezes nós não enxergamos os filisteus que estão tramando enganos para nossas vidas. Os filisteus representam os nossos inimigos, aqueles que querem tirar a nossa força espiritual. O diabo, ele vai usar os filisteus, os demônios, para poder tentar descobrir como que eu faço para derrubar aquela irmã ou aquele irmão. Como nós podemos fazer para derrubar Sansão? Afinal de contas, ele é tão forte. Ele é um homem que, nossa, ele venceu 1000 homens com uma queixada de jumento. Parece ser impossível, parece impossível derrubar Sansão, mas era possível sim, porque ele tinha 7 tranças. E se naquelas 7 tranças caiu uma unção do Senhor, uma unção do Espírito Santo. E caso aquelas tranças fossem cortadas, ele perderia a força dele, porque ele sairia da consagração. Mas ele se envolveu com uma mulher, e essa mulher cegou ele, porque a Bíblia fala que ele se afeiçoou de Dalila. E Dalila era bela, Dalila era formosa. Mas em Israel também havia mulheres belas e formosas. Pode observar que Deus preparou Rebeca para se casar com Isaac. Sara era lindíssima e casada com Abraão. Raquel também era muito bela e casou com Jacó. Por que Deus não prepararia uma mulher bela em Israel para Sansão? Mas Sansão não deu a mínima para a consagração dele. Ele não se importou com o fato daquela mulher ser filisteia. E isso é perigoso, porque quando a gente leva as coisas do Senhor de qualquer jeito, a gente acaba se tornando cego e presa fácil do diabo. O diabo, ele quer prender a sua alma, o diabo, ele quer te enganar através de uma mulher, através de um homem, através de uma cena, como foi o caso, eu já mencionei aqui em outros vídeos, de Jacó, que não conseguiu perceber que o filho dele, José, estava vivo. Porque trouxeram para ele uma túnica manchada de sangue, a túnica de José, e afirmaram para Jacó, olha Jacó, o seu filho José está morto. E ele chora e ele fica de luto durante dias, por causa da angústia, por causa da ansiedade, por causa do sofrimento de saber que o filho morreu. Ele nem parou para lembrar que José havia tido sonhos de que os feixes de trigo dos irmãos se curvariam diante do feixe de trigo dele. Ele não se lembrou no momento da angústia que José sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele não se lembrou de nada disso. Ele simplesmente entrou num estado de luto. Ele chorou amargamente a morte de José, sendo que José estava vivo. Ele estava vivo no Egito. Ele foi vendido como escravo para Potifar. Ele não conseguiu perceber. Ele não conseguiu perceber que no meio da família dele, no meio dos filhos, havia assassinos. Pessoas que tinham desejo de matar José. E que por causa de um livramento de Deus, ele foi levado como escravo para o Egito. Ele não percebia nada disso, porque Jacó estava cego. E assim como Jacó também se casou cego, embriagaram Jacó com vinho para que ele não percebesse que a mulher que estava dentro da câmara era Lia, e não Raquel, a esposa a qual ele amava. Então ele se casa acreditando que está casando com uma pessoa, mas na verdade está casando com outra, porque embriagaram Jacó, para que ele não percebesse. E tantos são os casos que eu já mencionei em outras mensagens, como foi o caso de Potifar,
cuja esposa, mulher adúltera, né, uma mulher que tinha um espírito fortíssimo de prostituição, ela engana o seu marido, uma vez que ela se insinua para José, o mordomo da casa. E José, rejeitando ter aquele relacionamento com essa mulher, ela pega a capa dele e mostra para Potifar: olha, o seu servo veio aqui me tentar. Ele veio aqui me molestar. E ela chora e ela demonstra toda uma situação para ele. E ele acredita que José, o servo dele, o mordomo que trabalhava na casa dele, estava tentando a mulher dele. Porque era uma mulher bela, sendo que na verdade era o contrário, era a mulher que tentava José. Mas ela mostra a capa de José: olha aqui a capa dele. Eu rejeitei passar a noite com ele, eu rejeitei ter um relacionamento porque claramente ela tentou mostrar amor pelo marido que ela não amava. E quantos são os casos na Bíblia de pessoas que tentam se passar por outras, pessoas que enganam as outras. Aqui eu também me recordo dos gibeonitas que vestem uma vestidura velha para provar para Josué que eles não faziam parte do povo cananeu, uma vez que eles não queriam ser destruídos por Josué. E Josué cegamente acaba fechando um acordo com os gibeonitas, ele fecha uma aliança. E ele acorda em não matar os gibeonitas, sendo que Deus falou claramente para Josué que quando ele entrasse na terra prometida tinha que matar a todos. Era para ele entrar na terra e ocupar a terra, mas infelizmente ele não percebe que aqueles homens infelizmente não vieram de longe. Eles queriam mostrar a Josué: nós viemos de longe. Nós não somos daqui, nós somos de muito longe. E nós estamos com roupas velhas, e Josué reparou as roupas deles. O diabo, para te enganar, ele vai tentar fazer de tudo. Ele vai tentar mostrar uma beleza, ele vai tentar mostrar uma roupa velha, ele vai tentar te mostrar provas de que aquele cenário é um cenário verdadeiro. E esse cego aqui de Betsaida, infelizmente ele não enxerga nada que está acontecendo ao redor dele. E quantos são, irmãos, aqueles que estão em Betsaida? Aqueles que estão no meio de pessoas incrédulas, aqueles que não conseguem enxergar nada, aquele que está ali, olha, com dificuldade, às vezes dentro da igreja, na presença de Deus essa pessoa não está. Porque se tivesse, o Espírito Santo abriu os olhos dela. Ah, mas a pessoa está na igreja há anos, a pessoa prega muito bem a palavra, a pessoa tem uma unção, mas a pessoa não teve os olhos abertos ainda. E a nossa função, irmãos, é fazer o que fizeram com esses cegos de Betsaida, é levá-lo até Jesus. Leva essa pessoa até Jesus. Você fala assim: ah, mas eu já chamei essa pessoa para ir no culto, mas ela não vai. Eu já chamei essa pessoa tantas vezes para frequentar a igreja, falei com ela de Deus, mas ela não escuta, ela não crê, mas ela não vai acreditar. E aí você vai falar assim: mas eu já falei para ela, olha, cuidado com essa pessoa, cuidado com esses amigos, cuidado com a sua esposa, com o seu marido, com esse parente, mas a pessoa não escuta. Realmente a pessoa está cega, ela não crê nas suas palavras. Ela está como esse cego de Betsaida, mas a palavra do Senhor fala que levaram esse cego até Jesus e rogaram a Jesus que lhe tocasse, porque já experimentou rogar a Jesus, já experimentou pedir a Jesus que toque essa pessoa. O Espírito Santo de Deus toca na vida dessas pessoas que estão cegas agora. Fala o nome da pessoa para Jesus, Jesus toca na vida desse ou daquele, de fulano, de Beltrano, de Pedro, de José. Fale com Jesus. Jesus toca na vida dessas pessoas para que eles possam enxergar. Mas você vai falar assim: olha, mas eu já orei e nada de mudar na vida dessa pessoa. Mas a palavra do Senhor fala que a gente deve orar de forma incessante. Ou seja, você não pode parar de buscar por essa pessoa porque ela está cega. Você vai deixar essa pessoa cega? Olha só, se essa pessoa continuar cega, ela vai cair num buraco. Se você já enxergou que essa pessoa está cega, se você enxerga, você precisa ajudá-la. Porque nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que ajudar as pessoas cegas. A nossa função aqui, a Bíblia fala que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E o diabo, ele trabalha justamente para cegar as pessoas, para retirar o entendimento delas da palavra de Deus. O diabo ele quer que essas pessoas caiam nos buracos. E o diabo ele quer levar a alma dessas pessoas para o inferno. Então, se você não abrir a sua boca e não começar a falar com o Senhor, veja bem, essas pessoas não falaram com o cego: olha, cego, você precisa voltar a enxergar. Olha, cego, você está errado. Olha, cego, cuidado. Não. Eles conduziram o cego até Jesus. E às vezes a gente está tentando há anos conduzir pessoas até Jesus e a gente não consegue. E aí eles falam para Jesus: Jesus, toca nesse homem, fala com Jesus: Jesus, toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nessa criança, nesse adolescente, para que ele enxergue. Toque, Jesus, toque. A sua oração tem poder. A sua oração vai fazer a diferença. É a sua oração que vai fazer pessoas enxergarem. E a palavra de Deus fala no versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus tira aquele homem do local de incredulidade onde ele se encontrava. Já parou para pensar?
que aquela pessoa estava no meio de pessoas incrédulas, como é que ela vai crer no milagre dela, vivendo no meio daquelas pessoas? Às vezes é necessário Deus, Jesus, separar a gente de algumas pessoas para que a gente possa crer no milagre. Às vezes você foi criado para não acreditar, talvez criaram você para acreditar, olha, você nunca vai enxergar, nunca mais vai voltar a ver. Talvez você está convivendo com pessoas que não creem no seu milagre. E é necessário a gente sair dessa aldeia um pouco. É necessário a gente sair com Jesus. É por isso que Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque Abraão morava em Ur dos Caldeus. O que acontecia em Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus era um território extremamente pagão, um território que pessoas ali adoravam outros deuses. Era necessária a separação de Abraão para que ele conseguisse viver de forma plena a vontade do Senhor na vida dele. Porque os milagres que Deus faria na vida de Abraão seriam muitíssimos. A promessa que Deus tinha na vida de Abraão era muito grande, mas era necessário que Deus trabalhasse a libertação de Abraão dos costumes de Ur dos Caldeus. Nós precisamos sair de algumas terras de Ur dos Caldeus, ou de algumas aldeias, de alguns lugares como Betsaida, onde a gente foi trabalhado, a gente foi criado para acreditar em costumes que não agradam a Deus. Acreditar que determinadas coisas não são pecado, quando na verdade elas são. Acreditar que determinados costumes vão te levar a ter a diferença no futuro, a ter o sucesso. Determinados caminhos, vão fazer você chegar num patamar mais alto, que você tem que cursar determinada faculdade, que você tem que seguir determinado conselho de algumas pessoas, e na verdade não. Você precisa seguir o conselho de Jesus, porque as coisas do Senhor são pela fé. As coisas do Senhor não são como as coisas carnais, as coisas materiais, que as pessoas falam assim, você tem que seguir esse caminho aqui que vai dar certo. Às vezes você até segue, mas dá tudo errado. Por quê? Porque não estava dentro do propósito de Deus. Existe às vezes até dá certo, às vezes você até consegue a sua vitória, mas no coração existe uma grande insatisfação com aquilo. Algo que te deixa inconformado, algo que não está encaixando. Você fala assim, olha, mas tá dando certo, deu certo, recebi a bênção, mas não encaixa. Eu não tô satisfeito, não tá me agradando. Existe algo nesse local aqui que me incomoda, que me atrasa, porque atrasa você a viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Talvez você também esteja cego, porque o território onde você vive é uma boa parte da sua vida te cegou. As pessoas te cegaram com vãs filosofias, com conhecimentos filosóficos, com a ciência. E Deus, Ele quer hoje abrir os seus olhos para que você consiga enxergar a realidade que está ao teu redor e que você não pode ver. Esse cego, ele não conseguia enxergar nem as pessoas que estavam ao redor dele. Quantos de nós muitas das vezes não enxergamos quem está ao nosso redor? Ao nosso derredor. Nós muitas vezes enxergamos Pedro, José, Maria, mas nós não sabemos o que está por trás do coração daquelas palavras de Pedro, José e Maria. Você não consegue entender o que as pessoas pensam de você. Você não consegue entender o que está acontecendo. Lembra de Jacó? Ele não conseguiu perceber o cenário falso que os filhos tramaram para ele. Ele acreditou nos filhinhos, são meus filhinhos bonzinhos, são os filhinhos do meu coração. Eles não mentiriam, eles não teriam jamais a capacidade de tentar matar José. Coitado de Jacó, ele chorou tanto por um filho que estava vivo lá no Egito. Coitado de Sansão. Poxa, mas Sansão também fez a escolha errada, claro que fez. Ele não podia nem se envolver com aquela mulher, mas ele acredita nas palavras, ele acredita na beleza, na sensualidade. Quantos estão vivendo uma vida como a de Sansão? Quantos estão enganados como Jacó ou como Potifar, que acredita na fidelidade da sua esposa, acredita no casamento bem-sucedido? Quantos que estão vivendo um casamento que parece uma maravilha, um relacionamento com um filho que parece ser perfeito, e o filho está ali, usando drogas, usando de falsidade com o pai e com a mãe, traindo a esposa, traindo a namorada, traindo o marido, e a mãe não percebe, o pai não percebe, acha que o filho é um pastor da igreja, acha que o filho é um missionário, prefere acreditar naquilo que os olhos carnais estão vendo. E o Senhor Jesus está falando, olha, tem gente cega em Betsaida. Vamos tirar esse cego da aldeia, vamos tirar esse cego do local da incredulidade, pessoas que não creem na minha palavra. Eu quero fazer um milagre na vida desse cego, eu quero fazer esse cego enxergar, mas para isso tem que levá-lo até Jesus. Mas eu não consigo levar fulano na igreja, ou vai na igreja, mas não adianta nada. Não, você precisa levar até Jesus através da sua oração. Você vai ter que orar por essa pessoa, você vai ter que jejuar, você vai ter que apresentar essa pessoa até essa pessoa enxergar. E Jesus, ele pega esse cego, ele tira para fora da aldeia. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 23, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus cuspe os olhos nos olhos desse cego.
Jesus não usa o método tradicional de cura, não, ele não dá nenhum medicamento. Jesus faz uma coisa simples, ele cospe nos olhos, ele cospe nos olhos do cego, perdão pelo português errado, mas ele cuspiu nos olhos desse homem e impôs as mãos. Olha só, Jesus impondo as mãos, porque levaram ele até Jesus. E se você levar alguém até Jesus através das suas orações, através do seu clamor na madrugada, através do seu Jesus, dos seus jejuns, Jesus vai tirar esse homem dessa aldeia, essa mulher dessa aldeia. Jesus vai tirar essa pessoa do local da incredulidade. Jesus tirou, Jesus vai dar um jeito de tirar aquela pessoa dali e colocar aquela pessoa numa situação de experiência com ele. Jesus tira esse homem da aldeia e Jesus cospe nos olhos dele. Jesus impõe as mãos na cabeça desse homem, não na cabeça, a Bíblia não fala que foi na cabeça, mas a Bíblia fala que Jesus estendeu as mãos, impôs as mãos para ele. Porque Jesus vai estender as mãos, ele vai impor as mãos sobre aquelas pessoas às quais você tem orado. Você pode estar clamando por alguém, orando por alguém da sua casa, da sua família, você pode estar orando por alguém do seu trabalho, da sua faculdade, ou alguém até desconhecido que você conheceu pela internet, porque nós conhecemos muitas pessoas pela internet. Nós conhecemos pessoas famosas, pessoas que não são tão famosas assim, enfim, você pode estar orando por alguém e o Senhor Jesus, ele vai estender as mãos para essa pessoa. Jesus está estendendo, Jesus vai cuspir nos olhos dessa pessoa para que ela passe a enxergar o que ela não vê. São pessoas incrédulas que você conhece, ou pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não saíram da aldeia, não saíram do local da incredulidade e precisam sair de Betsaida. E Jesus vai tirar essas pessoas de Betsaida, Jesus vai levá-las a crer no verdadeiro evangelho, não no falso evangelho que tem sido pregado por aí. Jesus vai abrir os olhos dessa pessoa através das suas orações. Continue orando, continue jejuando, porque Jesus já estendeu as mãos para essa pessoa. E ele vai estender para mais e mais pessoas as quais você resolveu orar, as quais você sentir no coração que eu preciso orar, eu preciso jejuar por essas pessoas. Faça um caderninho, compra um caderno, vai colocando o nome das pessoas ali, as quais o Espírito Santo vai te revelando, vai colocando no seu coração, vai colocando e vai apresentando esse caderno ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele vai tocar, ele vai abrir os olhos dessas pessoas. E o Senhor Jesus, ele impõe as mãos e faz um questionamento para esse cego. Olha, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus pergunta, você está vendo algo? Porque esse homem até então não via nada. Nada, nada, nada. E tem muita gente assim que não já se fala assim, a pessoa não vê nada. A pessoa tá cega. E espiritualmente a pessoa tá totalmente cega, mas Jesus vai fazer aquela pessoa ver. Olha só. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esse homem levanta os olhos. Ele estava olhando provavelmente para baixo, ou estava de olhos fechados, a gente não sabe, porque a Bíblia não menciona. Mas ele levanta os olhos e ele fala assim, olha, eu vejo os homens, mas eu não vejo eles como homens, eu vejo como árvores que andam. Aí você fala assim, mas como que ele tá vendo um homem que parece uma árvore? Sim, ele tá vendo embaçado. Ele não tá enxergando com clareza, mas epa, ele já tá enxergando alguma coisa. Porque antigamente ele não estava enxergando nada. Então continua orando, que a situação vai mudar. Jesus, ele permanece ali, ele vai fazendo milagre aos poucos. Não foi de uma vez a cura desse homem. Não é assim, eu tô orando e a pessoa do dia pra noite vai passar a enxergar tudo. Não, não. Você vai orando, você vai jejuando, você vai levantando aquela pessoa, levantando orações por aquela pessoa na madrugada. E com o passar dos dias, semanas, meses ou até anos, a visão dessa pessoa vai sendo restaurada, ela vai começar a enxergar. Ela vai enxergando, ela vai começar a perceber as coisas ao redor dela. Ah, mas ela não consegue enxergar perfeitamente as pessoas. Não, claro que não. Ela não consegue enxergar as pessoas. Esse homem enxerga os homens como árvores que andam. A clareza da visão espiritual não está ainda presente na visão dele. Ele não enxerga com nitidez, ele enxerga homens como árvores que andam. Então ele começa a desconfiar que tem uma pessoa aqui, porque nem isso ele fazia, ele não desconfiava de nada. Ele andava pela rua solto, ele era cego, arriscado cair num buraco, arriscado bater a cabeça em alguém, bater a cabeça até, não sei se naquele tempo existia um poste, provavelmente não, porque acredito eu que não existia uma iluminação pública. Mas naquele tempo deveria existir alguma coisa na frente dele, um muro, uma casa, alguma coisa, arriscado ele bater, arriscado ele ser atropelado por uma carroça, porque naquele tempo acredito eu que existiam carroças, existiam cavalos, arriscado ele passar por trás de um cavalo, tomar até um coice, ele era cego, mas agora ele tá vendo homens como árvores que andam. Olha como que evoluiu esse homem.
Olha como que ele está começando a entender um pouco mais as coisas do Senhor. Olha como que essa pessoa está começando a enxergar o que não enxergava. Ela é totalmente ingênua, totalmente inocente, o diabo pintava e bordava com ela. Agora ela começa a desconfiar que tem uma pessoa, parece uma árvore, mas é uma pessoa. Olha, aqui parece uma árvore, mas é uma pessoa. É uma pessoa que parece uma árvore que está andando. Eu não estou enxergando tão perfeita, mas eu estou começando a sentir. Eu estou começando a sentir algo diferente nas pessoas. Eu estou começando a ter um discernimento de espírito diferente. Eu estou começando a ter um entendimento da palavra do Senhor de forma diferente. Olha como esse homem começa a perceber o ambiente que ele está. Porque nem isso ele percebia. Ele não percebia por quê? Porque ele estava em Betsaida. Ele estava numa aldeia de pessoas incrédulas. Que dificuldade. Que dificuldade que era de enxergar ali. Que dificuldade de servir a Deus no local com tantas pessoas incrédulas. Tantas pessoas corrompidas pelo pecado. Tantas pessoas que não creem mais no verdadeiro evangelho de Jesus. Não creem mais na santidade. Não sabem mais o que é servir a Deus. Esse homem tinha dificuldade. Infelizmente ele estava no local errado. Mas ele foi levado para fora da aldeia por Jesus. Jesus tirou ele dali. E não se espante se Jesus tirar essa pessoa de alguns lugares. Não se espante se Jesus tirar você de alguns lugares. Isso faz parte do trabalhar dele, do mover dele para poder abrir os seus olhos ou abrir os olhos de alguém. Não se espante com isso. E a Bíblia fala que Jesus, no versículo 25, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente aos todos. Então esse homem não foi curado da noite para o dia, não. Jesus novamente coloca as mãos nos olhos dele. E ele passa agora a enxergar, tá? A olhar firmemente. Ele ficou restabelecido, ou seja, ele passa a enxergar com clareza. Ele não estava enxergando com clareza, mas, poxa vida, ele já estava enxergando alguma coisa. Ele já estava tendo um entendimento da situação que ele estava vivendo, do cenário. Ele já estava tendo um entendimento da palavra. Essa pessoa era totalmente cega. Mas estava começando a entender agora. Agora eu estou começando a enxergar os homens como árvores. Aí depois Jesus toca de novo nos olhos dele e ele passa a ver com clareza. Ele passa a perceber claramente. A visão passa a ser totalmente restabelecida. Ou seja, ele enxerga com clareza quem está do lado dele. Quem são os homens. Ele não está vendo mais embaçado como se fossem árvores andando, se movimentando, não. Ele passa a ver com clareza. Às vezes está faltando a gente enxergar com clareza quem está do nosso lado. Quais são as intenções dessa pessoa? Às vezes falta alguém que a gente, por qual a gente tem um sentimento, uma carisma talvez. Enxergar. Às vezes você vai assim, nossa, aquela pessoa não enxerga quem é a esposa, quem é o marido, quem é o filho. A pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga o que está no coração do pastor da igreja dela. Não enxerga. É necessário Deus tirar. É necessário Jesus colocar aquela pessoa numa situação. É necessário a gente orar por aquelas pessoas para que o Espírito Santo venha começar a abrir os olhos. Abrir o entendimento da palavra. Abrir o entendimento do mundo espiritual. Que aquela pessoa começa a discernir o que está acontecendo ao redor. Quem são as pessoas que estão ao redor umas das outras. Esse homem, ele passa... Poxa, o homem era totalmente cego. Arriscado ele morrer cego, arriscado ele ser atropelado, arriscado um homem desse cair, atropelado naquele tempo por um cavalo, por algum animal que passasse. Aquele homem poderia cair em qualquer cilada porque ele não enxergava, era muito fácil de enganá-lo. Mas agora esse homem enxerga totalmente porque Jesus o curou. E a cura desse homem foi lenta, não foi imediata. Existem curas que vão sendo aos poucos. O Senhor Jesus, você vai orando e aos poucos o Senhor vai restabelecendo a saúde da pessoa, a visão dessa pessoa espiritual. A vida da pessoa vai sendo restabelecida, não é da noite para o dia. Esse homem não enxerga nem Jesus de uma hora para outra. Ele enxergaria provavelmente Jesus como uma árvore. Entende? Ele passa a enxergar as pessoas, ele passa a ter um entendimento total da palavra de Deus ou do cenário que está ao redor dele, quando a visão foi totalmente restabelecida. Então você não pode parar de orar. Nós não podemos parar de insistir ao Senhor pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque se elas continuarem cegas, elas vão cair no buraco. E qual é o buraco? É o abismo que Satanás tem preparado para levá-las para o inferno. Sansão por pouco não perde a salvação dele, porque ele ficou cego pela beleza da Dalila, ele se apaixonou por aquela mulher. E estava claro que aquela mulher queria saber o segredo. Para que aquela mulher quer saber o segredo da força de Sansão? Uma mulher filisteia. Para que ele vai fazer amizade com aquela mulher? Você vai falar assim, mas tem coisa que para mim está muito claro, mas está claro para você porque o Espírito Santo te faz ver, mas não faz o outro enxergar. Então o outro precisa sair dessa situação de cegueira e você é responsável por orar por essas pessoas. Nós somos responsáveis por orar por aqueles que estão cegos. Levá-los até Jesus através da nossa oração e persistir nessas orações para que essas pessoas passem a enxergar. E nós temos que ter paciência, porque às vezes demora meses ou até anos para essa pessoa enxergar e ter visão estabelecida.
E a pessoa vai... Imagina esse cego voltando a ver. E falar, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu acreditei naquele homem, naquela mulher. Como eu era cego e não enxergava nada. Então a gente precisa falar, até mesmo para a nossa visão, Jesus, eu quero ter a visão. Não me deixe enganado. Estabelece a minha visão espiritual. Eu quero enxergar no mundo espiritual as coisas como elas são. Abre a minha visão, Senhor. Não me deixe enganada. Busca o Senhor na madrugada. Vai buscando. Não pare de buscar. Porque esse cego, ele volta a ter a visão estabelecida. Ele teve a visão restabelecida. E Jesus falou assim, olha, no versículo 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Ou seja, não volte para Betsaida. Ah, não volte para lá, porque lá é um local de incredulidade. Lá é um local que você não tem que voltar. Existem lugares que a gente saiu. Deus tirou a gente de alguns lugares. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou passar ali, eu vou voltar para lá. E Deus fala, não volte para lá. Não volte para Betsaida. Não volte para o local de incredulidade de onde Jesus te tirou. Não volte para aquele ambiente que colocava você em dúvida com relação às coisas do Senhor, com relação ao mundo espiritual. Não volte para lá. Lá é um local de incredulidade. Você vai falar o seu milagre, eles não vão acreditar. Você vai falar que agora você está enxergando e eles não vão acreditar nas suas visões, nas suas revelações. São pessoas incrédulas. Ore pelas pessoas que estão em Betsaida. Ore por elas. Ore pela libertação, pela cura da cegueira espiritual dessas pessoas. Mas não volte para a aldeia, não volte para Betsaida. Permaneça, vai para a tua casa. A sua casa é a sua vida. Vai servir a Deus. Vai buscar o Espírito Santo. Vai orar, vai jejuar, porque Betsaida não é mais o seu lugar. O local das pessoas incrédulas. Abraão também não poderia voltar para Ur dos Caldeus. Não. Deus tinha projeto na vida dele. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, ele tira a gente de um local e vai para outro. E nos leva para outro. Jesus, ele tira porque ele quer nos curar de uma cegueira. São ensinamentos errados que lá atrás você aprendeu. São coisas que às vezes os pastores ensinaram. Em versículos da Bíblia que passaram batidos. Coisas que o Senhor Jesus está falando, olha, eu quero fazer você enxergar. Talvez um dia você enxergou, você fala assim, não, mas um dia eu fui criado numa igreja que me ensinava o evangelho da verdade, eu vivi em santidade, mas depois eu acabei me desviando, fui para um outro ministério e o Senhor está falando, olha, eu vou ter que tirar você de Betsaida, eu vou ter que tirar você desse ministério e levar para outro, eu vou ter que levar você para um outro local porque eu tenho um propósito na sua vida, eu quero fazer você enxergar com clareza as coisas espirituais. Então nós temos que orar pelas pessoas e por nós mesmos, que nós venhamos enxergar aquilo que os homens que estão em Betsaida não querem que a gente enxergue. Porque a palavra do Senhor fala assim, olha, que questionaram Jesus assim, olha, será que quando o Filho do Homem vier... Levantaram um questionamento desse na Bíblia, eu não consigo só lembrar se foi com Jesus, se falaram com Jesus, mas questionaram assim, olha, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, quem é o Filho do Homem? Jesus. Quando ele vier, será que ele vai achar fé na terra? Porque a palavra do Senhor fala claramente que por aumentar as iniquidades o amor de muitos se esfriaria. Então a fé tem se esfriado, o amor tem se esfriado. Nós estamos como esse homem muitas das vezes, vivendo em Betsaida, vivendo num local de incredulidade. Deus faz milagre, Deus abençoa, mas as pessoas não creem ainda. As pessoas não creem nem sequer no arrebatamento da igreja. Então a gente precisa sair de Betsaida, a gente precisa viver a nossa vida muitas das vezes dentro da nossa casa. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho um amigo para compartilhar as minhas vitórias, as minhas conquistas, mas tá difícil no mundo de hoje, porque nós estamos vivendo num mundo que parece Betsaida, um local de extrema incredulidade. Até as pessoas dentro da igreja estão ficando incrédulas, estão ficando impacientes com Deus. Elas querem um Deus que dê tudo já, dê tudo agora, e simplesmente são pessoas que apenas estão presas às bênçãos materiais. Quando você vai falar das coisas espirituais, elas não querem ouvir, elas não creem mais. Elas não creem mais que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, elas não creem mais na necessidade da santidade para poder entrar no reino de Deus. As pessoas de hoje estão vivendo como esse cego em Betsaida, em locais de incredulidade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa missão nessa terra não é agradar as pessoas, não é ter muitos amigos, não é criar bons relacionamentos, não. A nossa missão é ganhar as almas para Jesus. Nossa missão é orar por elas pessoas, é jejuar por elas, para que elas possam enxergar, mas para isso nós também precisamos enxergar. Então peça a Jesus a sua cura, a cura da sua visão espiritual, não peça só bênçãos materiais, só Jesus, eu quero enxergar como esse cego um dia pôde enxergar. Eu quero que o Senhor me faça enxergar o mundo espiritual. Essa tem que ser a nossa busca incessante. Jesus vai falando comigo em sonhos, em visões. Abra minha visão, meu entendimento da sua palavra. Jesus, ele tem poder para abrir o seu entendimento da palavra e você não ficar dependente dos outros.
Você não depender de outras pessoas para interpretar o texto bíblico. Jesus tem poder para abrir o seu entendimento das visões, das revelações. Jesus tem poder para te dar entendimento das coisas espirituais de uma forma que, como muitos que estão ao teu redor não percebem, não enxergam. Pessoas que estão ao teu redor não conseguem entender as coisas do Senhor, mas o Senhor é o único que tem poder para te dar esse entendimento. Então não fiques como esse cego. Busque o Senhor Jesus. Esse cego não buscou, levaram ele até Jesus. E se você tem a oportunidade de perceber algo na vida de alguém, perceber que pessoas que estão ao teu redor, ou pessoas que você conhece de outro lado do mundo, pela internet, estão cegas, ore e jejune por essas pessoas. Faça a obra do Senhor. A obra do Senhor é isso. É orar pelo próximo, é jejuar, porque através dessas orações, a visão dessas pessoas vai sendo restabelecida, vai enxergando aos poucos. Mas mesmo que elas não aceitem e falem, não, sair de Betsaida, mas o Senhor Jesus vai trabalhar. Ele vai tirar essas pessoas de Betsaida. Ainda que essa pessoa fale assim, não, mas isso não é um homem, é uma árvore. Não, a pessoa está enxergando errado, a pessoa entende a palavra do Senhor totalmente errado. A pessoa escuta falsos profetas, a visão da pessoa está distorcida das coisas do Senhor, a pessoa não enxerga nada no mundo espiritual, nem da vida material dela. Mas o Senhor Jesus, ele vai continuar estendendo as mãos, para que essa pessoa consiga, aos poucos, ter sua visão restabelecida, ela consiga enxergar que não são árvores, são homens. Não é isso que você está pensando. Ei, não é isso que você pensa. O entendimento desse texto é outro. O entendimento que essa pessoa que se aproxima de você não é uma árvore, é um homem. Não é isso que você está pensando, é outra. A intenção é outra. Olha como o diabo ele prepara laços na vida da pessoa. Fraudes, golpes, a pessoa acredita, a pessoa cai porque a pessoa estava cega. O Espírito Santo é o único que tem poder para dar esse discernimento, para abrir os olhos. Irmãos, vamos orar pelo próximo. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame as pessoas através das suas orações. O nosso amor, ele tem que ser manifestado não somente através de doações, de você ajudar o outro, não. Ajude em orações. As pessoas precisam da nossa oração, do nosso jejum. Eles precisam daquele tempinho que você acorda na madrugada, se não acorda ainda, que passe a acordar para orar por essas pessoas. Falar, Jesus, perdoa os meus pecados. Antes de começar qualquer oração, Jesus, perdoa os meus pecados. Depois você vai, Jesus, eu apresento essas pessoas para o Senhor, convertê-las, libertá-las, que o Senhor venha abrir o entendimento e vai apresentando ao Senhor, porque o mundo de hoje precisa de oração. As pessoas precisam sair de Betsaida, sair do local da incredulidade. Elas precisam passar a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida delas. Muitos acreditam que a prosperidade desse mundo basta. Elas não estão interessadas na prosperidade espiritual. Deus tem poder para dar prosperidade material, mas Ele quer dar também uma prosperidade espiritual, um relacionamento com Ele diferente. O que muitos não têm buscado. Esse homem não buscou um relacionamento com Jesus, mas levaram ele até Jesus. Esse homem não pediu a Jesus a cura da visão dele, mas rogaram a Jesus pela cura da visão dele. Leve pessoas até Jesus. Ore pelas pessoas. Rogue a Jesus pela cura da cegueira espiritual das pessoas. Porque Jesus ele está perto de voltar para buscar a sua igreja. E ele precisa que as pessoas se convertam. Caso contrário, elas perderão a sua salvação. Ele precisa... Não é que Jesus ele precisa de você, mas nós, quando fazemos a vontade do Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, que é justamente isso, orar pelas pessoas, pregar a palavra, o Senhor também abençoa a nossa vida e cuida da nossa vida aqui nessa terra. Nós temos que fazer o que Deus manda a gente fazer. Caso contrário, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Deus ele quer que a gente pregue a palavra, que a gente ore pelas pessoas. Como você pode estar dentro da igreja e orar só por você? Como você pode dizer cristão, você fala assim, eu oro só por mim, pelas minhas bênçãos, pelas minhas promessas, pelas minhas conquistas. Não, não. Vamos orar pelo próximo. Que o próximo também enxergue, que Deus tem bênção para eles. Que o próximo enxergue o mundo espiritual, que também tem entendimento da palavra. A igreja do Senhor, ela precisa se preparar para o arrebatamento. Infelizmente, muitos estão como esse cego. Então eu quero deixar essa mensagem de meditação para que você, irmãos, venha fazer uma reflexão acerca da sua vida espiritual e da vida espiritual das pessoas que estão ao seu redor. Será que Jesus ele não já curou a sua cegueira para que você possa enxergar as coisas de uma forma diferente, perceber? E às vezes você vai falar para a pessoa e a pessoa não vai entender, não vai aceitar. Vai falar que você precisa estudar mais a Bíblia, fazer um curso de teologia, mas você precisa orar por essas pessoas. Ore pelas pessoas, ore por pessoas que você não conhece pessoalmente. Pessoas que estão longe, você fala assim, poxa, aquela pessoa está casada com a mulher errada, aquele homem vai casar com a mulher errada. Aquela mulher só quer o dinheiro dele, aquele homem só quer o dinheiro daquela mulher, só quer a beleza, mas às vezes a gente fala e a pessoa não dá crédito. Aqueles filhos estão desobedecendo o pai.
estão sendo mentirosos, falsos com o próprio pai, aquele homem está sendo falso com aquela mulher, aquela amante ali, aquela mulher ali. Só você e Deus, só você e o Espírito Santo de Deus. Coisas no mundo espiritual que a gente consegue perceber, que o Espírito Santo faz a gente perceber. A gente pensa, será que é da minha cabeça? Será que eu tô vendo demais? Será que eu não... Não. O Senhor Jesus, Ele tá mostrando, Ele tá revelando, mas é pra gente orar. Ore por essas pessoas. Amém? Eu quero desejar que você que está aí do outro lado fique na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha usar você muito através da oração. Que Ele venha aumentar o seu discernimento espiritual para que você consiga perceber cada vez mais as coisas. Que Ele venha abrir a sua visão espiritual. Irmãos, eu creio que Deus tem poder para abrir a nossa visão espiritual cada vez mais. Que Ele venha abrir o seu entendimento da palavra. O Espírito Santo abre o entendimento da palavra, a visão espiritual dessas pessoas. Levanta essas pessoas como colunas de oração por outras pessoas. E que outras pessoas passem a enxergar através da visão e da oração dessas pessoas. Em nome de Jesus. E eu quero deixar você, querido, que ouviu essa palavra, a paz do Senhor Jesus. Desejo que você fique na paz do Senhor Jesus, que você compartilhe esse vídeo se você sentir no coração e compartilhe com alguém. Amém? Tchauzinho, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.